a venda das mentorias por profissões. Então, por exemplo, se você quer fazer a mentoria de lançamento, que eu vou estar explicando para vocês agora como funciona, você vai ter essa possibilidade de fazer essa mentoria pelo valor de R$ 1.997. Você terá acesso a toda ela completa e aí eu vou estar te fornecendo esse link para você estar efetuando essa compra. Vai ter essa possibilidade das pessoas que são 12K agora vender os cursos em apartado. Então, assim, existe lançamento, existe copyright, existe social media, existe digital influencer, existe uma mentoria específica para quem vende livros, existe uma mentoria específica para e-commerce. Então, assim, eu vou estar passando para vocês aqui o básico de cada mentoria. E dentro do básico de cada mentoria, você vai ter acesso, saber se você se enquadra nessa possibilidade, nessa profissão ou noutra, e vai ter essa possibilidade de estar comprando essa mentoria também. Mais adiante eu passo mais informações para você, mas vamos entrar no conteúdo. Até porque meu intuito aqui não é a venda desses produtos, mas assim, como eu estou lá dentro, há essa possibilidade de estar fazendo essa venda para vocês, então já estou passando aqui a possibilidade. Tá, vamos lá então. Esse é o módulo 1 do lançamento, foi a introdução ao lançamento pelo Marcos Paulo. Nesse módulo, o que a gente vai aprender? A profissão de lançamento. E o que é um lançamento? O que é um reverb de lançamento? O que é escala? O que é margem? Então você vai aprender a teoria do bot, você vai aprender a identificar seus pontos fracos e você vai ter, além das aulas, vai fazer tarefa. Tem tarefa também. Se você quer ter acesso a esse conteúdo de forma digital, né, física, resumida, você tem acesso lá pelo meu Telegram. No meu Telegram, o link está aqui no perfil do Instagram ou está aqui embaixo também no YouTube. Então você tem acesso ao meu Telegram e lá tem todos os resumos que eu venho fazendo dessa mentoria. O que é lançamento? O lançamento você pode aplicar para si mesmo ou para outra pessoa, ou ser um coprodutor. Então há essas possibilidades. Bom dia, Euerbe. Por exemplo, o Marcos Paulo e o Pablo, quem aparece na frente das câmeras é o Pablo, mas quem é o expert? É o Pablo, mas quem é o coprodutor? Quem que está por trás do Pablo, fazendo tudo acontecer, é o Marcos Paulo, que é o lançador dele. Então ele faz a parte que ninguém vê, mas que monta todas as estratégias, é quem está por trás dos bastidores. Então ser lançador é estar por trás dos bastidores. Antes de explicar o que é lançamento, vai ser explicado o que é marketing digital, porque eu vejo muitas pessoas falando que quer trabalhar com marketing digital e não tem como, meu amigo. Não tem como você trabalhar com marketing digital, porque o marketing digital, ele não é fim, ele é meio. Ele é um potencializador daquilo que já existe, de uma profissão. Então, ele é o que potencializa, ele é a ideia da propaganda em si, não é o trabalho em si. Então, é só o meio, a forma com que se potencializa uma profissão que já existe. Então, por exemplo, se você é um dentista, você vai agregar um valor através do marketing digital. Se você tem uma imagem, você pode cobrar mais caro, porque você passou a dar valor nessa sua imagem. Através do que? Da técnica de marketing digital. Então você vai bombar a sua agenda, você vai aprender a como fazer bombar a sua agenda, na verdade, através do marketing digital. Ele é esse potencializador. Ele não é em si um trabalho que você vira e agora fala que está trabalhando com marketing digital. Isto é uma fala equivocada. E o que é o lançamento, então? Afinal de contas, eu vim aqui para isso. O lançamento, ele é uma técnica. O lançamento, por exemplo, você vai fazer lançamento de um infoproduto, lançamento imobiliário, o lançamento, por exemplo, do novo iPhone. É você expor, e pode ser tanto um produto físico, tal como o iPhone, como pode ser um produto digital
digital. O que vai mudar é a logística, é a forma dessa entrega. Então, o lançamento é você lançar algo. Bom dia, Vanessa. O lançamento é quando você lança algo ou alguém numa alta posição em curto espaço de tempo. O próprio nome já diz, lançamento é o que um foguete faz. Então, é você lançar algo ou alguém numa alta posição em curto espaço de tempo, carregado com gatilhos mentais e uma escrita ou uma oratória persuasiva com o objetivo final de venda. É uma exposição, é uma construção de brand, mas no final o que você tem a intenção justamente de estar vendendo. Então você carrega ali de estratégias, pode ser uma boa copy, né? Um bom texto para venda, um texto persuasivo, pode ser um vídeo, pode ser um áudio, pode ser uma exposição de uma oratória persuasiva. Então tudo isso é uma forma de lançamento, é uma forma de colocar você lá nas alturas, chamar a atenção desse foguetinho que foi lançado e com o objetivo final de uma venda. E pode ser tanto um produto físico como pode ser um produto digital. O que é reverb do lançamento? Se você já tem alguma profissão, por exemplo, um escritório, se você já presta serviço, você vai reverberar. Que é isso? Você vai espalhar, reverberar. Você vai espalhar a sua autoridade. Você vai aumentar muito no mundo digital e no físico. A sua agenda, ela vai lotar cada vez mais. Como que isso vai ser possível? Por exemplo, o Marcos Paulo explicou que quando ele começou com uma maquiadora e a agenda dela dobrou de tamanho. Gente, mas eu tô com um hábito de dobrar agora o R que eu não tô entendendo. Então, o lançamento, o reverb de lançamento, ele vai fazer isso acontecer. Mas o que é reverb de lançamento? Calma aí. Você vai ter tanto resultado, talvez não vai ser nem o financeiro de cara, porque é o que muitas das pessoas já ficam esperando, né? Mas tem uma série de coisas que acontecem quando você tem esse lançamento, esse reverb de lançamento. Porque várias coisas acontecem no seu entorno, as pessoas vão te enxergar e isso é muito importante. A sua autoridade no mundo digital cresce, no físico a sua autoridade cresce e vira um empilhamento de pressão, que a sua audiência também vai crescendo de maneira exponencial. Então você vai ter esse crescimento. O seu negócio, ele vai crescer. A sua agenda, ela vai dobrar. O seu brand vai estar fortalecido. E as pessoas, elas te chamam para parceria. Então, se você faz esse reverb de lançamento, é esse ecoar, né, do lançamento. O que esse lançamento acabou trazendo para você? O seu brand vai ser fortalecido. As pessoas vão te chamar para parceria só para você entrar com a sua imagem. Se você já tem uma boa imagem, você não vai precisar nem de colocar dinheiro ou coisa do tipo. Isso é o que vem acontecendo com o Pablo hoje o tempo todo. Implica todos os negócios em volta. E isso é o que vai acontecer na sua vida também. Tá, mas e a autoridade? A autoridade, ela não é você que tem essa autoridade. A autoridade é a percepção, é como as pessoas te veem. É a percepção que as pessoas têm sobre você na cabeça delas. E quando você começa a produzir conteúdo de alto impacto, de alta qualidade, você começa a fazer vários lançamentos, começa a crescer a sua audiência, o seu público nas redes sociais, a sua autoridade, ela vai aumentar também e vai desencadear em várias coisas positivas. O reverb do lançamento, ele vai fazer o quê? Ele vai aumentar a sua autoridade, a forma com que as pessoas te veem, ele vai aumentar a sua audiência, vai ter um impacto social, o que você causa na sociedade, a sua mensagem, ela vai chegar para mais pessoas, o seu nome vai se reverberar para as pessoas, a solução que você carrega de um serviço, de um produto, e tudo pelo quê? Pela construção da sua imagem. Então, o
que você vai fazer como tarefa? O que é reverb de lançamento? Se você não entendeu bem o que é reverb de lançamento, vai pesquisar, mas procure saber mais aprofundadamente o que é reverb de lançamento. Agora vamos falar sobre escala e margem. Tá tudo ok aí, gente? Tá acompanhando? Tô rápida demais? Agora vamos falar sobre escala e margem. O lançamento, gente, ele vai ser muito mais sobre você do que a técnica que você vai passar. Então, o lançamento, ele é muito sobre você. Por quê? A técnica é o que vai te passar, a técnica ela já vai ser passada para você, já vai ser validada por outras pessoas que usaram, é uma técnica que vem dando certo, outras pessoas já construíram, com conhecimento empírico, já tem uma noção de como fazer para funcionar na sua agência e tudo mais. Só que de nada adianta você ter técnica se você não se resolve, entendeu? Tá muito relacionado ao ato de você mesmo saber se comportar, saber se impor. Por isso que a gente até está trabalhando com essas outras questões da comunicação, do conteúdo, do network, porque não adianta ter só a técnica se o foguete, por exemplo, não funciona, né? Então você tem que saber como se comportar, como se lidar, e aí a gente vai aprendendo aos poucos. Não entre em desespero. O que é escala? A escala é quando você tem um negócio ou você vende um produto e você consegue aumentar o faturamento múltiplas vezes e não aumentar o custo proporcionalmente. O custo, ele se mantém. Exemplo, faturamento, ele aumentou 10 vezes, mas o custo se manteve. Isto é escala. No marketing digital, gente, é totalmente escalável. O marketing digital há essa possibilidade de muita escala, né? De fazer sempre muita escala. Por isso dá para ter altos ganhos em curto espaço de tempo relacionado ao mercado de trabalho. Por quê? Você faz o lançamento de um infoproduto, de um e-book, por exemplo. Você gastou, exemplo, gente, R$100 para fazer esse e-book. Beleza, você lançou esse e-book e agora ele está ali disponível. Você pode vender ele 10 vezes que o seu gasto foi o mesmo. Então isso é ser escalável. O produto manual, por exemplo, um brigadeiro, um produto manual em si, ele já não é escalável como o infoproduto. O infoproduto, ele está ali, um curso, um livro, ele já está ali pronto e acabado, você já teve um gasto específico com aquilo e agora você pode vender 10 mil, 100 mil vezes que o gasto vai ser o mesmo. Agora, por exemplo, uma produção de brigadeiro, se você quiser aumentar, você vai ter que aumentar tudo também. Então, uma produção de brigadeiro, ela já não é escalável. E o que é margem de lucro? É o percentual do valor da venda que sobra para você com o lucro. Exemplo, um corretor de imóveis, a margem de lucro dele normalmente é do que? De 5%, dependendo do lugar, sobre o valor do imóvel. Na padaria, por exemplo, tem produto, gente, que vai dar prejuízo, mas tem outros que já vão compensar o valor daquele. Tem produto ali que é agregado. A gente ouve falar muito isso, né? Até em restaurante, em padaria, às vezes aquilo que você consome de comida não te dá tanto lucro, mas aquilo que você já consome de bebida é o que vai estar dando lucro para aquele estabelecimento. Por isso que eles ficam tanto na sua cabeça. Vai querer tomar algo? Vai querer tomar algo? Então isso aqui é a margem de lucro. A margem de lucro de um corretor, por exemplo, é 5%. Na venda do infoproduto, a sua margem de lucro, gente, vai ser 80%. Vai ser 90%, vai ser até 100%. Então a escala também é muito alta no que tange ao lucro. O Marcos Paulo já disse o seguinte, que ele fez um curso uma vez com ferramentas e o que aconteceu? Ele praticamente gastou nada, assim, o custo foi zero. E independente da quantidade de vendas, o custo dele foi o quê? Zero.
Então, se ele vendesse um, ele já estava no lucro. Quando você faz um curso, né, no mundo digital, e você faz um curso no mundo digital com as ferramentas que você tem. Às vezes você vai falar assim, mas eu não tenho uma boa câmera, ou eu não tenho um estúdio. Gente, improvisa. Esses dias para trás eu vi um estúdio improvisado, ele ficou muito mais legal, assim, do que esses estúdios convencionais que a gente vê. Então usa a sua criatividade. Há essa possibilidade de fazer um curso, né, bacana com aquilo que você tem, até mesmo para você testar. Faça com o que você tem. E o que é a tarefa aqui? Você tem que explicar. Se você não entendeu, você volta. É explicar o que é um negócio escalável. Se você não entendeu muito bem, você vai procurar saber o que é. Cite 3 exemplos de negócios escaláveis. Cite 3 exemplos de negócios não escaláveis. E o que é margem de lucro, ok? E agora vamos falar sobre a teoria do bot. O que é a teoria do bot? Gente, essa aula, ela diferencia meninos de homens. Bom dia, titio Belo. Ó, esse tá poderoso no marketing. Essa aula, ela vai diferenciar menino de homens e meninas de mulheres. Por quê? Olha só. Imagine que você tá num bot. Sabe o que é bot? Aqui eu sei, gente, o que é bote. É como se fosse um barco, só que ele é de plástico. Por isso que fala bote, porque ele é como se fosse uma boia em forma de um barquinho. Conhecem bote? Então, imagine que você está num bote, num rio calmo, bem bonito. Esse bote, ele é a sua vida. Esse bote, ele é o seu financeiro, os seus resultados construídos no decorrer de um tempo. Beleza. Mas nesse bote da vida, tem um remo que você usa aqui para estudar e tem um remo aqui que é o remo teórico, né? E tem um remo aqui que você usa para execução e para prática. Então você tem 2 remos. Isso é normal no bote. Você usa 2 remos e aí você vai um, vai outro. Então você tem aqui estudo, você tem aqui execução. Estuda e executa. Estuda e executa. O que mais acontece é o quê? As pessoas ficarem só estudando. Elas estudam e acham sempre que está faltando mais alguma coisa e que precisa de estudar mais. E aí vai ficando com obesidade cerebral, vai ficando cansada e acha que não está tendo resultado. E de fato não está. Porque se a pessoa só fica estudando, você não só está aprendendo cada vez mais uma coisa e outra e pronto, não está praticando. Alguém se identifica? Alguém se identifica? Eu me identifico muito com isso, porque eu fico nessa de que, não, mas eu ainda estou estudando. Não, mas eu ainda estou estudando. Na verdade, você tem muito mais que executar do que estudar. Num bot, você tem que dar uma braçada de estudo e uma braçada de execução para o bot ir em linha reta. Porque se você ficar aqui só estudando, o que vai acontecer? Esse bot, ele vai ficar andando em círculo. E se você também fica só executando, esse bot, ele vai andar em círculo. Então, se você só estudar ou se você só executar, vai ficar andando em círculo. É a mesma ideia. Não basta só, por exemplo, bater um machado, gente. Você também tem que afiar o machado. Sabe o que é machado? Às vezes eu penso assim, é capaz que só goiano que entende essas coisas. Você pega um machado para cortar uma árvore, não é? Você precisa... Não, gente, machado não. Olha, bater um machado. É facão, não é não? É machado. Agora até eu fiquei confusa. Você tem que afiar. E é o que? Você tem que aprender e executar. Não basta você só vir ali com a teoria. Você tem que executar. Isso é que eu preciso que você faça, por mais simples e bobinho que pareça. Você tem que aprender que aquilo que se estuda também se aplica. Aprenda sobre uma profissão que você escolheu, ou 2, e faça o estudar aplicado.
Como eu disse aqui para vocês, agora eu vou passar para vocês, durante os próximos dias, as explicações de cada profissão, a explicação do primeiro módulo de cada profissão. Hoje está sendo lançamento, amanhã vai ser o web designer, e dentro disso que vocês forem assimilando e vocês forem identificando, vai haver a possibilidade, é Machado mesmo, né? Obrigada aí. Vai haver a possibilidade de você estar comprando esse curso em apartado. O Pablo agora está vendendo esse curso pelas profissões. Então, se você se identifica só com lançamento, você vai poder comprar lançamento. Se você se identifica só com social media, você vai poder comprar social media. E depois eu vou estar passando para vocês maiores informações, vou estar deixando o link aqui para vocês embaixo, para vocês efetuarem a venda, se for o interesse de vocês em relação ao lançamento. Não é interessante você falar, eu quero aprender todas as profissões. Não é interessante porque não vai ser nem economicamente viável. Mas se você já se identifica com uma em específico, que eu já vou estar trazendo aqui para vocês essa prévia, aí fica mais fácil você comprar, investir de repente, se você achar pertinente. Para 1 hora estudada, gente, foca em uma matéria, uma profissão. Para 1 hora estudada, existem 20 horas executadas. Essa é a ideia. Estudou 1 hora, executa 20. É o que o Marcos Paulo disse aplicar na vida dele. E é o que fez sentido na vida dele até então, dos resultados que ele tem colhido. Então, assim, tenha experiência com quem já deu certo, né? Modele quem já deu certo. Não siga vários mentores também, porque às vezes a gente fica nessa de, eu quero crescer logo, eu quero que a coisa aconteça logo, então começa a seguir uma pessoa, então eu escuto Pablo, eu escuto Kaiser, eu escuto Heiner Hitler, eu escuto... são pessoas em áreas diferentes, mas assim, eu escuto Joel J, eu escuto... quem mais, gente? Eu tô esquecendo o povo. Mas enfim, você começa a escutar um monte de mentores, Thiago Fonseca, o Primo Rico, e aí o Christian, vai ouvindo um tanto de mentor. Gente, não vai funcionar. Não vai funcionar com essa mistureba, sabe? Você tem que conseguir. Você tem que focar. E aí você ainda sai falando, por exemplo, quando você faz essa mistura, que tá adiantando nada, esse tanto de coisa que eu tô estudando, e não vai adiantar mesmo. Não vai funcionar mentoria nenhuma vai ser boa. E a culpa não é dos mentores, tá? A culpa é sua. Porque você pega um balde, sabe o que é balde, né? Pequeno gafanhoto. Você pega um balde e começa a colocar lá dentro só coisa gostosa. O que vocês gostam aí de coisa gostosa? Vamos lá. Você pega e coloca nesse balde açaí, lasanha, chocolate, mostarda, leite, cebolinha, Nutella. Vai colocando tudo aqui dentro desse balde, tudo que você acha gostoso. E aí o que vai acontecer? Vai ficar gostoso? Não, gente. Isso vai virar uma lavagem. Você sabe o que é lavagem? Aqui no Goiás, lavagem é comida de porco. Então, se você começa a fazer essa mistura com a sua cabeça também, isso não vai ser produtivo, isso vai virar uma lavagem. E isso a gente faz o quê? A gente joga fora. E quantas vezes eu já fiz isso? Às vezes eu estou estudando, aí eu faço um monte de resumo, aí de repente eu pego aquele tanto de resumo e falo assim, não, eu jogo fora. Por quê? Porque, nossa, eu tô confusa. É isso, gente. Você vai ficar confuso. Então, o que acontece se você tem vários mentores? São filosofias diferentes. Você vai começar a errar justamente por não saber aplicar, porque cada um tem a sua metodologia. E às vezes, essas metodologias, todas elas juntas, não vão funcionar mesmo, mas você pode estar se prejudicando. Você pode estar pegando algo que poderia funcionar e vai dar errado por conta dessa mistureba, tá? Por conta dessa mistureba que não tem nada a ver. Então, no caso específico desse curso aqui de lançamento, essa mentoria propriamente dita, ela pode te ajudar, ela pode te complementar no seu estudo, mas se assim você entender que é uma informação relevante para você, naquele nicho que você está atuando, não faz uma mistureba de querer aplicar muito mais do que
aliás, não faça uma mistureba de querer estudar muito mais do que aplicar. Você tem que aplicar um estudo que seja de uma coisa em específico. Você tem que ter esse tempo, gente, de absorção do conteúdo, porque às vezes a gente, hoje em dia, eu não sei vocês, mas eu porque infelizmente ou felizmente, eu me coloquei nessa tarefa de fazer resumos. Então eu tenho que ir na velocidade que o conteúdo é passado. Isso atrapalha. Isso tem o felizmente para vocês e o infelizmente para mim. Porque é tanto conteúdo, que não me dá tempo de ter esse momento de absorção. Então, assim, eu tô vendo coisa demais, mas não tem esse tempo de absorção e não tem esse tempo de colocar as coisas em prática. Isso não é interessante. Não façam isso. Eu recomendo que você siga até 2 mentores do mesmo assunto, para você modelar. O que você tem interesse? Pegue 2 mentores desse mesmo assunto. Não mais que isso. 2 por quê? Para você poder fazer ali um paralelo. Se está tendo contradição, se está indo tudo ok. Por exemplo, eu faço aqui um estudo bíblico todos os dias às 10 horas da manhã. Com que argumentos? Fundamentado no quê? Fundamentado na Bíblia, né, gente? Em primeiro lugar. Mas eu escuto 2 pessoas que eu acredito serem relevantes em termos de conteúdo bíblico, que é o pastor Caio Fábio, reverendo Caio Fábio, e é o professor e pastor Luiz Saião. Então eu pego 2 pessoas, até porque eles vão complementando aquela ideia ali dentro da minha cabeça. E detalhe, é bem interessante isso. É tal como ler 2 livros. Se você tem um livro que tem uma teoria A, e se você tem um livro que tem uma teoria B, e você está estudando os 2, em determinado momento você cria a teoria C, cruzando esses 2 entendimentos. A ideia de ouvir 2 pessoas, de ter esses 2 entendimentos é nisso. Porque você vai estar ouvindo A, você vai estar ouvindo B, e você tem a possibilidade de criar o C no paralelo dessas ideias, ok? Então, 2 mentores no nicho que você está querendo crescer, no nicho que você está querendo atuar. Agora, se você não sabe ainda o que você vai atuar, aí você fica aí, que nem eu, buscando toda e qualquer informação. Nós estamos aqui para ajudar. Tem os resumos que já estão todos lá no meu Telegram. Se você ainda não tem acesso, passe a ter. E eu venho aqui também trazendo essas informações didáticas para vocês. Vão se localizando no que eu for também me localizando. E vamos agora identificar seus pontos fracos. Será que você tem aí pontos fracos? Conversa comigo, gente. Deixa eu ver que vocês estão aí. É só eu que bebo bastante água logo cedo, parecendo cachaceira? Só que não. Conversando, falando desse tanto aqui, não tem jeito, né? Vamos identificar de cara seus pontos fracos e já vamos corrigir. Falou? Bora lá? Primeiro ponto fraco, dentro disso que a gente acabou de falar, do excesso de mentor, do excesso de conteúdo. Obesidade cerebral. Sabe demais? Aplica de menos. Então o que você vai fazer? Diminuir os estudos e executar mais. O negócio agora é mão na massa, mão na massa. Segundo ponto fraco, analfabetismo digital. Sério que ainda existe isso? Existe, gente. Não saber fazer nada no computador. E eu vou falar que assim, tinha muita coisa que pra mim, toda a vida eu gostei de fuçar, né? Toda a vida eu gostei de fuçar no computador. Mas tinha muita coisa que eu nem tinha noção. Por exemplo, eu não sabia nem fixar esse comentário aqui, ó, no estudo de vocês. Então, assim, tem muita coisa que a gente vai aprendendo porque a gente entra no movimento. Então, você vai conseguir vencer. Às vezes parece que tá tudo tão complicado. Eu vejo pessoas, principalmente pessoas que têm um pouquinho mais de experiência na vida, elas ficam... Nós já meio que pegamos essa era digital. Quem nasceu nessa era, então pronto, né? Deus abençoa, porque já tá tudo mais fácil. Mas quem não nasceu, assim, nem num ponto nem do outro, vai ter uma certa dificuldade, um pouco mais. Só que é o seguinte, não entre em desespero, continue em movimento
que você vai conseguir, faz parte do seu processo, isso é normal. Vocês viram um vídeo que eu postei esses dias de uma pessoa pescando? É bem interessante, gente, essa ideia do processo, porque olha só, você joga uma rede, você joga uma varinha ali, né, você vai pescar, aí você tá ali tentando pescar e nada de pegar o peixe, o peixe tá um peixe gigante, tá bem próximo da sua isca, mas você pega e perde a paciência e puxa a vara. Agora tem duas pessoas pensando aqui do seu lado, pegando peixe do lado, só que os peixinhos pequenos. Aí você pega e pensa assim, é porque esse lado tá melhor. Aí você sai de onde você está e vai para o lado de onde a outra pessoa estava, e que na verdade lá já não tem mais peixe nenhum, porque aquela pessoa já pegou tudo. Porque você sai, uma outra pessoa chega, fica no seu lugar e pega o maior peixão que quase você pegou se não tivesse saído de lá, se não tivesse desistido do processo, gente. Do processo, é ser persistente. Existe um processo e vai tornar tudo normal. Aqui tem uma advogada falando, gente. Se a gente não tiver advogado, se não tivesse paciência com o processo, não aguentava a profissão. Porque você tem que ter paciência com a justiça, que é lenta. Olha, vocês sabiam por que o juiz é chamado de excelência? Porque ele é excelentíssimo, lentíssimo. Então, nós temos que ter muita paciência com processos. E aí, você tendo paciência com processos, você vai tornar tudo normal. No começo é doloroso, mas depois você vai aprender. Bom dia! Se você tem esse ponto fraco de analfabetismo digital, elenca isso, que você tem esse ponto fraco, comece a mentalizar, comece a canalizar, que você vai vencer neste aspecto e entra no movimento de fazer por onde crescer, de ter essa curiosidade de aprender. Tem gente que fala assim, mas ninguém me ajuda. Gente, hoje, com o Google, você consegue achar o que você quiser. Com o YouTube também, aí sim, no último caso, você pesquisou, buscou e não conseguiu se encontrar aí na paradinha que você está querendo fazer, aí você pede socorro pros amiguinhos, sabe? Pede ajuda dos universitários. Tá. Terceiro ponto fraco que você pode ter, perfeccionismo. Perfeccionismo, gente, digital tem muito detalhe. Se você for perfeccionista, tá fudido. Tá lascado. Se você ficar muito focado nisso de ser perfeccionista, tá enrolado. Olha, toda vez que eu vejo sobre essa ideia de perfeccionismo digital, eu lembro da Manu, que tá lá na Casa Digital. Um dia eu tava conversando com ela. Ela falou assim, ela é toda guria, né? Toda do sul. Gente, eu era tão perfeccionista. Ela fala, tão perfeccionista que o esposo dela saía para trabalhar de manhã, ela tava fazendo um post, ele chegava, ela tava lá fazendo ainda. Por quê? Porque se você for perfeccionista no mundo digital, gente, você vai ficar preso ali a cores, a detalhes. Nossa, realmente o seu projeto não vai andar. E tem muita opção, né, no mundo digital. Então, vai perder tempo demais, você vai perder impacto social, porque isso aí que você está querendo lançar, que você está querendo postar, já poderia estar alcançando várias pessoas, mas por conta do seu perfeccionismo, você não alcançou alguém até agora. Então, você perde muito, e não só o seu tempo, como você perde várias pessoas, você perde esse alcance social, você perde ainda de maneira monetária, porque você demora para lançar, você demora para crescer, você demora para plantar, você demora para colher. Então faz com o que você pode fazer, faça. Aí o Marcos Paulo até citou um exemplo, que ele fica muito mais tendencioso a fazer um lançamento e ganhar 10 ou 12 milhões com um produto feito, porque o compromisso é, na verdade, com a entrega. O compromisso não é com a perfeição, o compromisso é com a mensagem, é levar o cara do ponto A para o ponto B. Então ele fala que ele tem muito mais compromisso com a qualidade, ter muito mais compromisso com o envio dessa mensagem, do que ter compromisso com a qualidade
desse vídeo, ou ter compromisso com a qualidade desse áudio. Isso tudo, gente, vai ser um detalhe que você vai arrumando com o tempo. A Leide disse aqui, ó, uma das melhores coisas que aprendi, não ser perfeccionista. Meu celular tá horrível, escreve tudo errado. Eu entendi a ideia. Onde você... Então, gente, o que você tem que fazer? Do que fazer, por exemplo? É melhor você fazer um lançamento, então, com o que dá para ser feito, do que o perfeito, e ganhar de 10 a 12 milhões, com certeza, recebo, papai. Ou fazer, por exemplo, um lançamento perfeito, que você gasta 9 meses, mas que você vai fazer 6 milhões. Quantos alunos você não perdeu durante esses 9 meses por buscar essa tal perfeição? Então veja que você ficou 9 meses empacado, você vai ganhar 6 milhões com algo que você julga que foi perfeito, mas que passou da hora. Fez você perder 10 milhões se você tivesse lançado da forma que você tinha feito inicialmente. A mensagem, se ela atrasar, ela não vai chegar em várias pessoas. Outra pessoa que já foi mais rápido vai fazer no seu lugar. Então, o perfeccionismo, ele atrapalha demais. Ele atrapalha demais. Gente, isso de falar, de demorar para fazer as coisas, né? Meu esposo aqui, ele já teve umas 2 ideias que eu falei, massa, amor, massa, legal essas suas ideias. E aí, a gente não fazia nada, passava um tempo, alguém lançava aquela ideia. Então, gente, tem que ser para ontem. O mundo digital, ele é muito rápido. Se você não acelerar aí na sua criatividade, não basta você ser criativo e não colocar o negócio, não colocar o pau na máquina para fazer logo a coisa acontecer. Porque outra pessoa passa na sua frente. E aí já era a oportunidade. Quarto ponto fraco que as pessoas costumam ter: bloqueio criativo. Você não consegue nem dar um nome bom para uma mentoria. Você não consegue ter uma estratégia massa. Você não consegue ter uma estratégia disruptiva. Então, identifica se você tem bloqueio de criatividade. Muitas das vezes está associado à questão afetiva, a problemas afetivos. E o nome, gente, ele não precisa ser tão criativo assim, viu, Gleide? O nome, ele não precisa ser tão criativo assim. O importante é você executar. E aí tem gente que fala, ai, mas eu não sou criativo. Ah, por favor, você está negando a sua essência. Quem te fez foi o Pai que é criador. Você tem essa essência de criar também. Você tem essa essência de criar também. Porque nós fomos feitos à imagem e à semelhança de Deus. Nós. Então, nós somos criativos. Você precisa de repertório para aguçar a sua criatividade. Não tem como você falar, ai, como eu quero ser criativo. Deixa eu pensar aqui. Na área de maquiagem. Ai, como eu quero ser criativo na área de maquiagem. Mas aí você só tá ouvindo pessoas que fazem lives de conteúdo filosófico. Ué, você não vai ter criatividade mesmo, não. Então, no nicho que você está querendo fazer algo, você precisa buscar se alimentar disso para que a sua criatividade se aflore. Se você quer escrever livro, vai ouvir quem fala de livro ou quem tem livro. Se você quer falar de filme, vai ver filmes, né? Vai ler livros de qualidade, vai ver filmes de qualidade. Tudo isso vai ter conteúdo para agregar na sua criatividade. Se você quer ser palhacinha, vai ouvir humorista. A Gleide disse aqui, ó, preciso de ajuda para o nome. Então, você poderia buscar isso em livros, em filmes, em conteúdo de qualidade, para aguçar a sua criatividade. Mas quando você já tem uma pessoa como eu, pode contar com a minha criatividade. Gente, várias ideias cruzam entre si e nascem novas ideias. Eu já falei isso para vocês ainda há pouco. O tanto que é interessante, né? Uma mente A, uma mente B, elas cruzam e fazem ali uma ideia C. Ou que seja livros, ou que seja filmes. Então você vai cruzando essas ideias e isso vai fazendo você ser uma pessoa mais criativa. Você vai tendo um repertório cultural e você precisa dessa bagagem.
Você precisa dessas informações para cruzar outras informações. Vai ser bem interessante, quando a gente estiver assistindo a aula de copyright, que vai ser a terceira aula dessa sequência aqui agora de profissões, vocês vão verem sobre a importância, inclusive, de ir fazendo arquivos, de você ir arquivando ideias, de você ir arquivando conteúdo, justamente para quando você precisar ali de uma fonte de inspiração, de uma fonte para trazer um pouco dessa criatividade. Lore, mais tarde falo contigo. Beleza, Larissa? Beijo. E outra coisa, quer dizer, não sei se você tá saindo, por isso que você disse isso. E outra coisa, é não ter vergonha do que falar, tá? Criatividade também, ela tem essa questão aqui associada, porque às vezes a gente é muito criativo, mas eu não vou falar, você se esconde por trás de artimanhas, por trás de artifícios, por trás de outras pessoas, e eu já fiz isso. Teve época que eu sabia o que falar, eu sabia como explicar, mas eu tinha vergonha de ir lá e falar. Então, assim, eu criava conteúdo, mas eu falava assim, fulano, vai no meu lugar. Então, a gente também não pode ter vergonha de expor a nossa criatividade. Mas isso aqui é patético. O Pablo até falou que ele criou um livro, o livro dele, o Anti-Medo, ele criou esse livro, o livro ficou bacana? Ficou. Mas aí ele teve vergonha de lançar esse livro. Ele teve vergonha, ele falou assim, não, esse livro tá um lixo, e quase que ele joga fora. Olha só, ele foi criativo, ele fez e depois pensou isso. Então não tenha vergonha de expor depois, porque nada mais, nada menos é o livro dele mais vendido. Quinto ponto fraco, networking. Network é o conteúdo. Network, gente, é o que a gente vai estar aprendendo na semana que vem com o Pablo. O Pablo explicou sobre network. Essa semana eu estou absorvendo conteúdo de network, que eu já passei para vocês o resumo lá no Telegram de network, tá tudo lá. E a partir da semana que vem eu vou passar para vocês as aulas de network aqui também. Então, o quinto ponto fraco de algumas pessoas é esse, network. E é muito importante você saber se relacionar, porque a solução talvez você não carrega, mas outra pessoa tem, né? Então, novas parcerias, novas oportunidades vão facilitar nesse sentido de uma solução que você não tem, outra pessoa tem. Por exemplo, hoje nós temos um grupo lá, o Metanoia, que tem um pouco mais de 100 pessoas, que o Cristiano acabou de entrar aí. Bom dia para quem foi entrando. E aí, o que acontece? Nesse grupo hoje, tem pessoas de variados nichos. Tem pessoas querendo crescimento. Então, por exemplo, se hoje eu, Lorena, falar assim, preciso de uma pessoa que faça arte, né? Art designer, arte gráficas. Lá dentro vai ter alguém que faça. Se eu falar, preciso de alguém que sabe fazer um bom texto, lá dentro vai ter alguém que faça. Então é interessante que você tenha essas conexões. É como se fosse aqui, gente, uma engrenagem. Isto é a ideia de network, você fazer uma engrenagem. E vai influenciar bastante nos seus resultados, você ter esse network. Talvez a gente ainda não tenha usufruído tanto disso, porque ainda não começou esse movimento tão efetivo de colocar o conteúdo em prática. Mas quando começar a colocar o conteúdo em prática, começar a conectar com as pessoas que têm o mesmo ideal, que tem igual nós lá dentro do grupo, eu já percebi várias pessoas, né, Gleide, igual eu, você, a Larissa, são pessoas focadas em levar a palavra, em ensinar, em ajudar as pessoas. Então, são pessoas que mais adiante podem criar suas próprias mentorias. Então, por que não se conectar para todas essas pessoas fazerem juntas aí uma mega mentoria? Então, vai existindo essas possibilidades, você vai conectando ali esses pontos. E o que acontece? Nós temos que vencer todos esses pontos, gente, um por vez, cada camada. Quais foram os 5 pontos que nós falamos aqui? Que são os 5 pontos fracos. Quais desses pontos fracos você tem? Obesidade cerebral, analfabetismo digital, perfeccionismo, bloqueio criativo ou network. Qual desses bloqueios aqui você tem que trabalhar? Qual desses você tem que trabalhar? A tarefa vai ser justamente essa.
Você vai identificar quais são os seus pontos fracos e vai criar uma tarefa para corrigir isso profundamente e imediatamente. Então, começa a encarar isso aí. Como que a gente desbloqueia? Encarando, fazendo, ressignificando. Então, se você já identificou que tem algum desses bloqueios, vai trabalhar em cima disso. Ok. Gente, este foi o módulo 1 da profissão de lançamento com o professor Eu Sou o Marcos Paulo, porque o nome dele é Eu Sou o Marcos Paulo. O que vocês acharam? Olha só, se você se identificou com esse conteúdo de lançamento, se você acredita que a sua postura, a sua posição, a sua profissão é ser lançador de foguetes, você pode estar fazendo o curso específico só de lançador. Eu ainda não sei muito ao certo como que vai funcionar. Eu vou terminar de ver aqui algumas instruções ainda há pouco, mas eu vou estar colocando para vocês o link abaixo dessa publicação se você tiver interesse em fazer o curso de lançador. Amanhã nós iremos explicar sobre o curso de web designer. E aí você também vai ter essa oportunidade de analisar se isso faz sentido para você ou não. E se você tiver interesse nesse curso em específico, aí você vai poder também comprar esse curso. Só que detalhe, gente, eu tô aqui fazendo para vocês essa introdução de quais são as profissões, de como funciona e tarará. E aí você vai ter a oportunidade de se identificar. Ah, bacana, dessas profissões que a Lorena falou, eu quero fazer lançador. Ah, tá, dessas profissões que eu vi aqui, todas as aulas, porque eu vou fazer com vocês todas as aulas desse primeiro módulo, aí vocês vão falar assim, não, eu quero web design. Aí você vai poder fazer o copyright ou social media. Então você vai poder se identificar dentro daquilo que vai ser falado, qual profissão que você vai fazer para você comprar só um. Porque senão vai ficar dispendioso, vai ficar pesado. O curso em si, gente, ele era 3.500 com todas as profissões. Agora você vai comprar uma profissão que você queira concentrar ali as suas energias por 1.997. Então não é tão razoável assim para você comprar todas, né? Então, se você tiver interesse em aprofundar em uma, porque querendo ou não, eu venho aqui trazendo para vocês essas aulas, venho trazendo para vocês os resumos, mas nada é como assistir a aula presencial em si. Então, se você quiser ter esse acesso específico, vai ter essa possibilidade agora, né? Pablo e suas vendas. E aí, como ele abriu essa oportunidade para quem é 12K, vender esse curso, vender esses links, né? Então, aí vocês vão estar contribuindo com a titia aqui também, porque aí eu vou ganhar uma porcentagem nessa venda. É isso. Gente, deixa eu ver aqui se vai dar tempo, porque ainda tem mais uma parte aqui que eu não sei se vai dar tempo. Ué, eu perdi uma aula, gente. Cadê minha aula? Só um momento aí. Só um momentinho. Ué, será que era só isso aqui mesmo? A pessoa muito organizada, né, tchê, está aqui batendo um papo. Aula 1, aula lançamento e aula... Ué, eu acho que eu fiz uma confusãozinha aqui. Eu acho que é bagunça. Eu passei tudo pra vocês. Estou achando que não passei. 1, 2, 3, 4, 5. Porque talvez... só um momento. Eu acho que nem vai dar tempo, né? Eu com essa história aqui de um momento. Foi em relação à mentoria mesmo. É que eu agora fiquei na dúvida aqui. Parece que eu não peguei essa mentoria, gente. Eu passei pra vocês mentoria de lançador. Enfim. Isso aqui que eu passei pra vocês foram os módulos, o primeiro módulo da profissão de lançador. Eu tava aqui procurando a mentoria, a primeira mentoria de lançador, mas eu acho que eu fiz confusão. Não sei onde que eu coloquei. Aqui agora.
Mas aí, assim, isso aqui para vocês é uma prévia bem bacana, bem legal, para vocês buscarem aí crescimento nessa profissão. Qualquer dúvida pode me enviar, qualquer dificuldade aí. E pessoal, olha, 10 horas da manhã nós temos live, tá? Nossa continuação da live dos estudos da trilha no Evangelho. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo de uma espiritualidade surpreendente. Em nome de Jesus, nós podemos terminar esse estudo hoje. Podemos. Ainda não é uma certeza assim absoluta, porque eu não estou mais correndo com os conteúdos. Gente, então é isso, vou parar aqui de enrolar vocês, eu tô numa fome, brocadinha de fome aqui. Vou arrumar meu café da manhã, sensacional, e depois voltar pro estudo bíblico e vir aqui falar de novo com vocês, beleza? Beijo, tenham um excepcional dia, vão cuidar da sua vida, energizadas, com alegria, com a luz do Senhor. Vai levar essa luz aí para a vida de outras pessoas, vai ser luz e sal no mundo. E é isso. Fui! Gente, tá tudo ok aí, né? Ninguém falou mais nada aqui, eu não ouvi mais nenhum comentário. Não ouvi mesmo, né? Não vi. Mas eu acredito que esteja tudo bem. Fui! Se você vê que essa aula é pertinente para outra pessoa que se enquadre como lançador, compartilhe a live, marca aí outras pessoas, enfim, vamos propagar aí essa mensagem. E boa caminhada na praia, Gleide, fica com Deus, ora por mim.